Aqui em Erechim, o Colorado conheceu a sua primeira derrota na temporada de 2026 e o resultado não é nem o principal sinal de alerta sobre as questões que incomodam neste começo de temporada. As atuações abaixo vêm justamente daqueles que a gente já viu ano passado que não podem mais estar aqui no estádio Beira-Rio. Quero trazer tudo o que aconteceu aqui em Erechim, somado a alguns bastidores da semana decisiva que está começando, com 3 duelos em casa: Inter de Santa Maria, Grenal e o duelo de estreia no Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, o Inter perdeu para o Ipiranga. Falo aqui do gramado do Colosso da Lagoa em Erechim, onde eu quero repercutir, óbvio, o que foi essa derrota, o vestiário do Inter pós-jogo e alguns bastidores, que eu consegui colher aqui direto, do norte do Rio Grande do Sul. Vamos atualizar tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay, onde você pode pagar licenciamento, IPVA, multa e o IPVA também com desconto, 22% para quem faz parte do programa de Bom Motorista e Bom Cidadão. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, eu não vou me pegar muito no resultado, porque falei na live pós-jogo, o conteúdo está completo disponível aqui no canal, porque eu estou encarando esse Campeonato Gaúcho de uma forma muito parecida com a do Inter, tá? O Inter não teve nem o Paulo Pesolano, aqui na beira do gramado, não teve seus principais jogadores, tem jogadores que nem estrearam ainda dentro do campeonato estadual. Então, assim, eu vejo que é muito mais um momento da gente ver quem não serve e quem serve. E o que eu quero dizer é isso, tá? Vamos começar pelo lado positivo da coisa, porque eu acho que o Inter não fez um mau primeiro tempo. O Inter mereceu ir para o vestiário ganhando até por mais de 1-0. Teve mais oportunidades para fazer gols, acabou desperdiçando. O Bruno Henrique fez um belo gol, um gol de calcanhar, numa cobrança de escanteio. Então um gol bem bonito que fez o Bruno Henrique. E para mim tem alguns jogadores que servem nesta análise, tá? Vamos lá. O primeiro deles, o Benjamin. O Benjamin é um volante que para mim já é do grupo principal do Inter. Ele não pode descer para jogar no Sub-20 de novo. É um jogador de movimentação, de mobilidade, de toques curtos, de velocidade, de intensidade. Ele tem que estar no plantel profissional. Ele pode tranquilamente ser um substituto do Thiago Maia, um substituto do Bruno Gomes. Claro que vai ter que provar ainda em nível maior, como o caso do Grenal, o jogo do Atlético Paranaense, mas ele mostra ter qualidades. Em jogos como esse ele está se destacando. Então isso é um ponto positivo. O Inter está ganhando um jogador que talvez a gente nem esperasse. Vou citar o Bruno Henrique, posso ser criticado aqui por vocês, mas para mim também fez um bom jogo enquanto teve pernas. E esse é o grande problema do Bruno Henrique, já tinha sido no ano passado. É um jogador que ele não pode ser o titular incontestável do meio campo, ele não pode ser o 8 do Inter, mas ele pode ser um reserva para jogar 15, 20, 25 minutos, 45 minutos, quando algum titular não estiver à disposição. Então o Bruno Henrique, neste papel, ele é um cara que pode sim dar conta do recado. Jogador que estava marcando muito bem, estava dando botes certeiros, fez o gol, comandou o time, liderou o time, é uma liderança positiva. Então para mim é um jogador que também serve. O Iago Noal, o jogador que hoje recebeu sua primeira oportunidade como titular do Inter. É um atleta que para mim também dá dinâmica, é um jogador inteligente para jogar, não só pela assistência que deu pro gol do Bruno Henrique, mas ele também pifou muitas vezes o Prado para fazer gols, ele não fez, o próprio Raikkonen, que também está muito abaixo, mas o Noal para mim é um cara que eu quero ver mais. Então essas análises positivas, elas servem para esse contexto. Agora, o que também me serve são análises negativas dentro do jogo de hoje. Porque são análises que a gente já fez em vários jogos do ano passado, no nível de exigência que a gente vai cobrar o Inter a partir da semana que vem, que é o começo do Campeonato Brasileiro. Ou vocês acham, por exemplo, que o Alan Benítez tem condições de jogar no Inter? É um jogador que não consegue se destacar no Campeonato Gaúcho, contra os times de nível bem inferior. É um jogador que não consegue ir na frente e fazer um cruzamento, ele não consegue fechar uma linha, ele não consegue ter um gesto técnico que engane o adversário. É um cara que nunca teve um protagonismo na carreira, é um cara que a gente sabe que vai embora em algum momento, porque ele não vai dar a resposta que o Inter tanto está forçando. Hoje o Inter botou o Brian Aguirre como lateral esquerdo para o Benítez jogar. Por que não botou um garoto do Sub-20 como lateral direito? Por que não botou o Aguirre na direita e o Alisson na esquerda, como vinha sendo jogado? E o Alisson para mim é um bom jogador, é um cara importante. No mais, tá? Se a gente for pegar outros nomes, vamos lá, Gustavo Prado. O que a gente espera do Gustavo Prado ainda? O Prado é um jogador que foi para a Seleção Brasileira Sub-20, é um cara que teve alguns momentos no ano passado,
fez 2 gols, mas, cara, ele não chama responsabilidade para jogar em jogos como esse, onde os parceiros dele são o Tabata, que também merece um capítulo especial aqui, o Iago Noal e o Raikkonen, depois o João Bezerra. E ele não consegue jogar, ele não consegue dizer, ó, o jogo é meu, eu vou resolver, eu vou decidir, dar a bola em mim, que eu vou cortar um marcador, vou chutar de fora da área, vou tentar um drible, vou tentar um passe diferente. Não, jogador burocrático, jogador sem personalidade para jogar. Cara, tá falando o cara que acreditou no Gustavo Prado. Então, assim, talvez o erro tenha sido meu, né, de acreditar no Prado. Porque para mim é um cara que não vai ser mais do que isso. É um cara que daqui a pouco o Inter vai ter que repassar por empréstimo para alguém ou tentar colocá-lo, né, numa vitrine a partir do que ele já teve, né, de protagonismo, em especial na Seleção Brasileira Sub-20. Tabata, hoje se eu perguntar para você, e eu quero o teu comentário aqui no chat, o que é o Tabata? É ponta de velocidade? Não é. É um jogador de combinação com meia por dentro? É meia por dentro? É um armador? É um segundo atacante? A gente não vê uma valência do Tabata hoje no time do Inter. Não é um cara que chuta de fora da área, não é um cara que tem bola parada. O que agrega hoje o Tabata? E esses caras que eu tô falando, certamente na ideia da hierarquia do Paulo Pesolano, vão ser primeiras opções quando o Alan Patrick não puder jogar, quando o Carboneiro não puder jogar, quando o Vitinho não puder jogar. Então isso para mim é o principal ponto. Eu espero que o Pesolano mude um pouquinho a ideia e olhe para o Alex, que para mim de novo fez um bom jogo, para o próprio Noal, para o Benjamin, e não para caras que a gente já viu que não vai dar. Então, para mim, esse é o principal ponto, e isso que a gente sai mais incomodado. O que foi o gol da virada do Ipiranga, gente? O pênalti que comete o Cleiton Sampaio, eu até tenho dúvida se foi pênalti ou não, mas ele empurrou com as duas mãos o jogador do Ipiranga aos 46 do segundo tempo dentro da área. Então ele abre a brecha, para ser marcado um pênalti como esse, e mostra que é um zagueiro inconfiável. Diferente do Vitor Gabriel, que é um jogador que já fez um bom campeonato gaúcho, tanto é que está com um time que ficou em Porto Alegre para começar a temporada. O próprio Ronaldo, um jogador que eu considerava inconfiável, hoje fez falta. Olha o que eu estou falando, o Ronaldo fez falta nesse time do Inter hoje. Então sim, cara, são situações que a direção tem que agir. Sei que não tem dinheiro, sei que é uma dificuldade para contratar, mas tem caras que se ficarem vão acabar jogando e vão prejudicar o Internacional e por tabela, o trabalho do Pesolano, o trabalho da direção, que parece estar engajada aí em refazer as finanças do Inter, em ter um ano de austeridade financeira, mas com esses caras não vai dar, gente. Então é urgente, assim como a chegada de reforços, também a possibilidade de saídas de jogadores que estão comprometendo há bastante tempo. Sobre novidades, tá? O Inter anunciou o Félix Torres como novo reforço, vai ser apresentado amanhã já no estádio Beira-Rio, e o Inter tenta fechar a contratação do Alejandro, centroavante, e do Rodrigo Vijagra. Só que assim, mesmo que esses jogadores sejam contratados, dificilmente eles vão ter condições de jogar na estreia do Campeonato Brasileiro na outra semana. Agora o Inter joga na quarta-feira contra o Inter de Santa Maria, joga no domingo o Grenal, e na quarta tem o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Então, por exemplo, o Vijagra está no Catar, na Arábia Saudita. Ele vai chegar a tempo? Não vai. Não sabe qual é a condição física desse jogador. Então tudo isso é algo que vai pesar para o Inter nas primeiras rodadas. O Inter também, gente, é muito claro ao dizer que quer ter pressa nessas contratações, quer agilizar as coisas, e o próprio Esteban Conde, que foi o auxiliar do Pesolano que estava aqui, que deu a entrevista coletiva, disse, olha, nós estamos testando jogadores, estamos vendo outros jogadores em outras funções para ver se podem ser úteis, e também estamos tomando conclusões a partir das vitórias, das derrotas, do dia a dia dos treinos. Então tudo isso está sendo analisado por todos, pela comissão permanente, pela direção, e aí a gente espera que o Inter consiga fazer o melhor possível, porque perder hoje aqui, cara, faz parte do jogo, mas o que me preocupa é o começo do Brasileirão, em especial com o grupo que o Inter hoje tem na mão. Claro que tem muitos jogadores por estrear, Rocher, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho, Thiago Maia, Alan Rodrigues, são caras que a gente nem viu em campo ainda. Mas o Inter vai ter que precisar, vai precisar bastante do seu plantel para não ter um ano tão sofrido como foi o de 2025. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de deixar o teu like, e quero fazer um agradecimento aqui também especial a KTO.bet.br, que proporcionou com que eu fizesse a minha primeira caravana colorada aqui em Erechim. Nunca tinha vindo o Colosso da Lagoa e nem Erechim, foi muito bem recebido. Então quero mandar um grande abraço a todos, o pessoal da Confraria Colorada lá de Erechim, aqui de Erechim, melhor dizendo, Então, muito obrigado. E a KTO também, que é minha parceira master aqui, que está me apoiando, nessa nova fase, nessa nova jornada do canal. Então, tu gosta do meu trabalho, te registra lá na KTO para dar aquela brincada, lembrando sempre, é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!